Fala, seus filhos de Gamon, meu nome é Júnior, estou de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um dos vídeos que, se você não ficar empolgado, meu irmão... Fundos imobiliários, vamos comigo? O que é fundo imobiliário? Você tem noção do que é um fundo imobiliário? Ó, imagina um grupo de investidores, uma porrada de pessoas. Eles contratam uma equipezinha de gente top que manja de imóveis, manja de casa, de apartamento, de prédio, de shopping. Só os caras entendem de terreno, onde é uma localização boa, onde não é. E esse grupo de pessoas, de investidores, fala, vamos contratar essa equipe, vamos contratar esse fundo, eles gerenciam pra gente a compra de um monte de imóveis, terrenos, casa, prédio, shopping. A gente paga para eles uma taxa mensal. Quando eles receberem o aluguel, eles distribuem pra gente. Isso é um fundo imobiliário. Gostou? E como que funciona? Esse monte de imóveis que essa pequena equipe vai gerenciar vai ser dividido em um monte de partes. Essas partes nós damos os nomes de cotas. Nas empresas, quando a gente investe em empresas lá na Bolsa de Valores, a gente fala em ações. Nos fundos imobiliários, o equivalente a ações são as cotas. Então a gente pega, divide esse monte de imóveis em cotas e você vira dono de uma cota se você comprar essa cota de outra pessoa que esteja querendo vender para você essa cota, entendeu? E como que funciona isso depois que você tem as suas cotas? No final do mês, quando esse monte de inquilinos que você tem nesse monte de imóveis que esse grupo gerencia, eles pagam os aluguéis. E aí o cálculo é feito de acordo com o número de cotas. Vamos pegar 1 milhão de aluguel e vamos dividir por 1 milhão de cotas. Então cada cota vai receber R$1. E aí você, eu tenho 10 cotas, então me dá R$10 aqui. Funciona dessa forma, você recebe os aluguéis de acordo com o número de cotas. Tá, eu entendi, Alex, que eu vou receber o aluguel de acordo com o número de cotas que eu tenho. Se eu tiver bastante cotas, eu vou receber bastante aluguel, mas o que é isso? Eu quero saber isso de verdade, eu quero ver palpavelmente, como que é? Vou dar um exemplo aqui de um fundo, o fundo HGLG11. Esse fundo, ele não foi um topzão de 2019, nem foi um ruim, foi um fundo normal. Eu não tô dando exemplo aqui de um negócio extraordinário para fazer você ficar super animado, não. Um fundo normal, e olha como que ele é interessante. HGLG11. Nos últimos 12 meses, se você tivesse investido R$50 mil, tá? E deixado lá 12 meses. Se fosse na poupança, você teria tido 52.282,40 mil. Em fundo imobiliário, 61.890,79 centavos, 74 centavos. Não consigo entender minha letra. Você rendeu muito mais que a poupança. E fundo imobiliário, ele paga para você os aluguéis, certo? Beleza. Inclusive, aqui desse fundo, foi R$ 2.768,61, isso está claro. Mas, além disso, você não comprou uma cota da pessoa? Essa cota, ela tem variação diária. Ela pode subir ou descer, São igual ações. Você entra para ver o valor da ação hoje, ela pode estar embaixo, ou melhor, pode estar embaixo, pode estar em cima, pode estar embaixo, pode estar em cima. Da mesma forma são com os fundos imobiliários. Eles não são tão voláteis quanto as ações, mas os fundos imobiliários também tendem a ser voláteis. Então, beleza. Esse 52 mil aqui da poupança, comparado com 61.890, é em relação ao valor das cotas. Se você tivesse comprado R$50 mil em cotas do fundo, elas teriam valorizado para 61.890, ou seja, as cotas valorizaram. Se você quisesse vender essas cotas depois, teria chegado nesse valor, 61.890. E você receberia nesse período 2.768 de aluguel. Lembra que eu falei nos vídeos sobre as ações que as empresas pagam os dividendos, que ela distribui os lucros? Nos fundos imobiliários, os fundos distribuem os aluguéis. Então, nesse caso aqui, foi 2.768,61. Então, olha que interessante, tem duas formas de ganhar dinheiro com o fundo imobiliário, com a valorização das cotas ou com os rendimentos delas, esses aluguéis que você recebe mensalmente. Então, interessante, certo? E agora eu numerei aqui algumas vantagens de investir em fundos imobiliários ao invés de investir em imóveis próprios. Vamos supor que você, eu estou com dinheiro aqui, eu compro uma casa para alugar para outras pessoas, para ter uma renda mensal passiva por mês, ou eu invisto em fundos imobiliários. Vou mostrar aqui algumas vantagens de você fazer investimentos em fundos imobiliários ao invés de fazer na casa. Eu acho que a primeira é bem clara, eu nem tinha numerado aqui, mas ela é muito clara para mim. Se você quer fazer uma casa, comprar um terreno, montar a casa, construir, documentação, e colocar para alugar, você vai ter que desembolsar todo o dinheiro primeiro, do terreno, da construção, material, mão de obra, para depois alugar, certo? Com R$150 você já começa a investir. Com R$150 você já tem o retorno do aluguel daqueles R$150, olha que absurdo. Então você não precisa juntar todos os 200, 300, 400 mil reais que você ia gastar para montar uma casa
com R$150 já começa a receber o aluguel. Então você já tem, sei lá, 20 anos na frente recebendo aluguel do que se tivesse juntado 200 mil para depois receber o aluguel. Olha que interessante. Então o primeiro ponto é esse. Outro ponto. Qual que é a facilidade para você comprar um fundo imobiliário? Eu vou fazer um vídeo, vou explicar como faz isso. Mas eu vou resumir aqui para vocês o próximo vídeo em 30 segundos. Você vai entrar no Home Broker, vai colocar o código do fundo que você vai comprar, HGLG11, que foi do exemplo, comprar. É isso, o fundo é seu. Olha que facilidade. Agora, faz aí para você ver a dificuldade que é para construir uma casa, colocar para alugar, bababá, ou você, não, quero comprar esse imóvel aqui já pronto e vou colocar para alugar. Isso é muito mais trabalhoso do que você comprar um fundo imobiliário. Então, acho que para mim a segunda vantagem de investir em fundos imobiliários é essa. Outra vantagem para mim de investir em fundos imobiliários, ao invés de você comprar o próprio imóvel para poder alugar ou para tentar fazer virar mais dinheiro. Quando você investe em fundo imobiliário, os custos são muito baixos. Você vai pagar corretagem, taxa de administração, mas são coisas muito baixas. Agora, para você fazer uma casa, cara, a burocracia que tem de documentação é uma chatice. Se você for colocar no imobiliário, então eles mordem mais um pedaço ainda. Então, para mim, mais uma outra vantagem é essa. Os custos são muito mais baixos investindo em fundos imobiliários. Outra questão. Se você juntar aí R$400 mil e comprar uma casa para alugar, vamos supor que vai abrir um lixão, cara. Você não sabia, abrir um lixão atrás da casa que você queria alugar. Meu, vai desvalorizar aquela casa ali lá para baixo. Se fosse em fundos imobiliários, você podia pegar esses R$400 mil, investir em diversos fundos e cada fundo em uma região do país. Se abrir um lixão atrás de um imóvel, você não vai perder com R$400 mil, não vai perder 50% disso. Ele vai ficar diversificado. Pode ser que um esteja indo mal, mas um outro lá esteja indo super bem. Então você consegue diversificar. O seu risco ele diminui, você dilui seu risco em diversos imóveis. Agora, quando você só tem um imóvel para investir nele, se der uma merda muito grande, já era seu dinheiro, certo? Outro absurdo, cara, você conseguiu então, foi cabeça dura, falando, não, vou comprar uma casa e vou botar para alugar aqui. Quando você receber esse aluguelzinho seu bonitinho aí, vai ter que ir lá e pagar imposto de renda. Magicamente no Brasil, os rendimentos de fundo imobiliário são isentos de imposto de renda. Você não precisa pagar imposto de renda quando você recebe os aluguéis de fundos imobiliários. Cara, isso é um absurdo. Os aluguéis dos fundos imobiliários não pagam imposto de renda, mas a variação da cota, se você comprar ela por 50 mil e vender por 52 mil, igual 62 mil aqui que foi exemplo, 61 mil, você tem que pagar imposto de renda dessa variação, sim. Mas aqui é outra coisa, eu tô falando sobre o valor do aluguel que você recebe. O aluguel que você recebe não paga imposto de renda, é isso que eu tô falando, tá? Tem desvantagem investir em fundo? Não, então fundo imobiliário é a melhor coisa do mundo. Eu acho que tem duas desvantagens. Primeiro, que você tem que pagar uma taxa de administração. E, olha, são duas desvantagens, eu vou citar elas aqui, mas eu não concordo muito, mas eu sei que são desvantagens, mas são desvantagens que podem ser vantagens. Primeiro, taxa de administração. Você tem que pagar para o cara fazer o serviço para você bem feito, de comprar os imóveis, receber os aluguéis, cobrar os inquilinos, não deixar que nenhum prédio, casa, ou apartamento, hospital, ou galpão fique sem ninguém alugando. Então, alguém tem que fazer essa gerência para você, tem que gerenciar, tem que administrar tudo isso. Então, você tem que pagar para uma pessoa. Primeira desvantagem, taxa de administração. Segunda, você fica refém dos caras, entendeu? É eles que vão tomar as decisões. Mesmo que você tenha uma porrada de cotas, quem toma as decisões sempre é essa equipezinha que gerencia para você, que é o fundo. Então, acho que são essas duas desvantagens. Mas aí, por que eu falo que é relativo essa desvantagem? Quem que manja mais de imóveis? Você ou um cara que é especializado nisso, cara? Por isso que eu falo, melhor delegar uma coisa que você não faz tão bem para alguém que manja, do que você tentar fazer e quebrar a cabeça. Por isso que eu falo que é relativa essa desvantagem. Existem riscos em investir em fundos imobiliários? Sim. Primeiro que ele é volátil. Ele tem muita variação. Se você entrar no valor da cotação de uma cota hoje, 10 horas da manhã, abre o mercado, 10 horas, 3 horas da tarde já vai estar totalmente diferente. E se fossem valores muito altos, 200, 300 mil, você ia ter uma variação aí no seu patrimônio bem alta. Se você não tiver estômago para isso, você pode tomar um susto, entendeu? Normalmente, no longo prazo, bons fundos tendem a sempre crescer, mas existem essas variações, certo? Outro risco, pode ser que os caras que gerem para você esse fundo, esse monte de imóveis, façam uma cagada muito grande, então tem o risco desses caras errarem também. E outros dois riscos que são comuns a todos os imóveis. Pode ser que fique vazio o imóvel, que ninguém queira alugar, e o outro que as pessoas que estejam alugando não paguem os aluguéis e você não recebeu os aluguéis por isso. Mas aí são coisas que podem acontecer, né? Não está no nosso alçado. Isso a gente pode escolher bons inquilinos, ter bons seguros, etc.
mas são coisas que podem acontecer e aí a gente tem que confiar que o cara que está administrando para a gente, gerenciando, vai colocar bons inquilinos lá e que tenham capacidade e possibilidade de pagar os aluguéis certinho. Gente, então era isso. Resumão sobre fundos imobiliários. Agora vamos fazer um investimento, vamos comprar nosso primeiro fundo, vamos começar a receber aluguel a partir do mês que vem? Vamos, mas no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como que faz para comprar fundos imobiliários. E é interessante, você vai comprar o fundo, no outro mês você vai ver bonitinho lá caindo o rendimento daquele fundo na sua conta, ele cai na sua conta bancária. Vamos comigo, fica aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, gostou desse vídeo, comenta, compartilha aí, se tem alguém da sua família querendo comprar um imóvel para poder alugar para os outros, mostra para eles fundos imobiliários, dá outra opção, abre a cabeça dele um pouquinho para que talvez ele tome uma decisão com mais certeza. Até mais, tchau!